Ok, continuando nossa conversa sobre a Tanakh, a Bíblia hebraica, vamos agora para a segunda grande parte, os Nevi e Yam, que significa profetas. Esta seção inclui os livros de Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e também os 12 profetas menores. Como eu disse, a segunda grande divisão da Tanakh se chama Nevi'im, que a gente traduz como profetas. É muito importante entender que a palavra hebraica para profeta, Navi, que é o singular de Nevi'im, se refere, antes de tudo, a um porta-voz autorizado por Deus. Alguém que foi chamado para entregar a mensagem divina ao povo dentro de um contexto histórico específico daquela época. Embora prever o futuro, a profecia seja uma parte importante do trabalho do profeta, a função principal do Navi era anunciar a vontade de Deus para o presente. Era chamar o povo de volta para a fidelidade à aliança com Deus, denunciar o pecado e dar esperança, baseada no caráter e nas promessas do próprio Deus. Na tradição judaica, essa parte dos profetas, os Nevi'im, é dividida em duas categorias principais. Primeiro temos os profetas anteriores. Em hebraico, Nevi, Ayam, Rishonim. Essa parte inclui 4 livros. O livro de Josué. Ele narra a conquista da terra de Canaã, liderada por Josué, que foi o sucessor de Moisés, e também como a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Depois, Juízes. Este descreve aquele período bem conturbado depois da morte de Josué. Foi uma época marcada por um ciclo vicioso. O povo se afastava de Deus, era oprimido por inimigos, e então Deus levantava líderes carismáticos, chamados juízes, como Débora, Gideão e Sansão, para libertá-los. Em seguida, Samuel, e aqui 1º e 2º Samuel são contados como um livro só. Ele cobre a transição da época dos juízes para o tempo da monarquia, contando em detalhes a vida e o trabalho do profeta Samuel, a subida e a queda do primeiro rei, Saul, e depois o reinado de Davi. E Reis, que também junta 1º e 2º Reis como um livro, este continua a história da monarquia de Israel. Começando com o sucessor de Davi, Salomão, passa pela divisão do reino em 2, Israel, no norte, e Judá, no sul, e vai até a destruição desses 2 reinos e o exílio do povo para a Babilônia. Pode parecer um pouco estranho, num primeiro momento, que esses livros, que são basicamente narrativas históricas, sejam classificados como profetas, não é? Mas essa classificação na Tanakh tem um significado teológico importante, por várias razões. 1. A perspectiva profética. Esses livros não são só crônicas contando fatos históricos. Eles interpretam a história de Israel olhando através das lentes da aliança de Deus. Os acontecimentos são julgados de acordo com as regras da Torá, mostrando sempre que obedecer à aliança traz bênção e segurança, enquanto desobedecer, principalmente caindo na idolatria e na injustiça social, leva ao julgamento de Deus e ao desastre para a nação. Eles contam como a palavra dos profetas, tanto as promessas quanto os avisos, se cumpriu. 2. As figuras proféticas centrais. Personagens que são claramente profetas têm papéis fundamentais nessas histórias. Pense em Samuel, Natã, Gade, Aías, Elias, Eliseu, Hulda. As palavras e ações deles muitas vezes movem a história para frente e comunicam diretamente a vontade e o julgamento de Deus. San, a autoria ou compilação profética. A tradição judaica. E também alguns estudiosos sugerem que esses livros foram escritos ou organizados por profetas ou por pessoas que tinham essa visão profética. O objetivo deles era instruir o povo de Deus, tirando lições teológicas da história passada. 4. E a função didática, ou seja, de ensinar. Assim como os profetas que falavam diretamente ao povo, esses livros históricos também servem para ensinar e exortar. Eles chamam as gerações futuras para aprender com os erros e acertos do passado, para se arrependerem e viverem fiéis à aliança. Essa é uma função essencialmente profética. Aliás, na organização cristã do Antigo Testamento, esses livros correspondem, na maioria, à seção que chamamos de livros históricos. B. A segunda categoria dentro dos Nevi'im são os profetas posteriores. Em hebraico, Nevi'im Asharonim. Essa parte traz os escritos dos profetas que atuaram principalmente durante os períodos da monarquia dividida, do exílio na Babilônia e do pós-exílio. Inclui os seguintes livros: Isaías, Jeremias, Ezequiel. Esses 3 são muitas vezes chamados de profetas maiores na tradição cristã, mas por causa do tamanho dos seus livros. Os 12, em hebraico, Trei-Assar, este é considerado um único livro na contagem da Tanakh. Mas, na verdade, contém os escritos de 12 profetas diferentes. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Na tradição cristã,
Eles são conhecidos como profetas menores. De novo, isso se refere ao tamanho menor de cada livro em comparação com os outros, e não à importância da mensagem deles. Os livros dos profetas posteriores trazem principalmente as mensagens diretas de Deus, os oráculos, os sermões, as visões e às vezes relatos da vida desses mensageiros de Deus. Eles confrontaram o povo e seus líderes com a palavra de Deus em momentos de grande crise nacional e espiritual. As mensagens deles tratam de uma variedade enorme de assuntos importantes, como, por exemplo, a santidade, o poder absoluto e a justiça de Deus. A denúncia muito forte da idolatria, da mistura de religiões e da injustiça social. O chamado para um arrependimento verdadeiro. O anúncio do julgamento de Deus que estava por vir sobre Israel, Judá e as nações vizinhas. Mas eles também traziam a promessa de esperança, de restauração no futuro, de um grupo fiel que restaria o chamado remanescente, de uma nova aliança e da vinda de um rei Messias, da linhagem de Davi. Esses profetas revelam um Deus que é, ao mesmo tempo, um juiz justo e um redentor cheio de graça, um Deus que está profundamente envolvido com o que acontece com seu povo e com o mundo. Resumindo então, os Nevi En, tanto os anteriores quanto os posteriores, funcionam como a aplicação e a interpretação, inspiradas por Deus, da Torá para situações que o povo de Israel viveu ao longo da sua história. Eles mostram que Deus é fiel à sua aliança, tanto na hora de julgar quanto na hora de mostrar misericórdia. E eles também ampliam nosso entendimento sobre o plano de Deus para a salvação, apontando cada vez mais para o cumprimento desse plano que, na visão cristã, acontece de forma completa em Jesus Cristo.